Olá amigos, olá amigas do canal Aquahome, Companhia Familiar. Tom aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente inicia de uma forma um pouquinho diferente, mostrando o estágio final de uma das plantas, em que a gente vai fazer o reinício aí do processo de plantio. Isso que vocês estão vendo é a mini abóbora, ou mini moranga, alguns chamam assim. Essa aqui já está praticamente no ponto de colheita. Eu tenho aqui duas variedades de mini abóbora, essa que vocês estão vendo aqui e uma outra mais similar àquela variedade que o pessoal chama de mini jack. São abóboras que a gente pode consumir elas depois de madura, no ponto que está essa praticamente, normalmente recheada, camarão, carne seca, aí fica a critério aí de cada um. Pode ser consumida também tenra, mais novinha, aí consome como abobrinha. É um fruto aí que chega a 120, 150 gramas, o peso dela assim depois de grande, madura, em torno de 10 centímetros de diâmetro e de 4 a 6 centímetros de altura. O ciclo produtivo dela de 80 dias a 60 dias aproximadamente, e cada planta produz em média aí de 4 a 5 frutos. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os frutos que a gente tem nessa planta, onde ela está plantada também, cada um num estágio diferente de desenvolvimento. E o bacana é que essa abóbora ela tem aí um ciclo grande de prateleira, que se chama que após a colheita ela dura aí em torno de 40 dias, podendo chegar aí até 60. Eu tenho duas variedades, como eu falei, na sequência do vídeo aí a gente vai fazer o plantio, acompanhar a germinação e o desenvolvimento da planta. Eu já fiz uma tentativa aqui no meu sistema de aquaponia de plantar, mas a planta não desenvolveu muito por falta de nutrientes. Naquele momento eu tinha apenas 4 tilápias que faziam a ciclagem do sistema, não tinha nutriente suficiente para ela se desenvolver e é uma planta bastante exigente. Essa aqui está plantada no solo. Então essa mini abóbora eu plantei nesse saco de ráfia. Deve ter em torno aí talvez de 30 litros de terra. Aqui é o tronco da planta. Ela tem uma derivação aqui, onde a gente estava vendo a abóbora, e uma outra derivação que vai lá para frente, depois eu vou mostrar. Aqui temos um outro fruto, também no estágio aí de amadurecimento. Aqui as flores. Aqui temos mais uma abobrinha, ó, ainda verdinha, bem tenra. Essa aqui está com 4 centímetros aproximadamente de diâmetro. Aqui a gente tem mais uma saindo. Então só nessa extensão, ali na frente dá para ver que também tem uma flor se abrindo. Então só nessa extensão aqui a gente tem 4 frutos. Agora eu vou pausar o vídeo aqui e mostrar outra ramificação ali no lado da frente. Então a planta vem com outra ramificação de lá onde a gente estava, passa por aqui. Aqui dá para ver o talo dela aqui no chão, aqui as folhas já estão secas, e aí ela continua aqui. Aqui já temos um outro fruto em processo de maturação. Mais uma flor. Aqui um outro fruto também. Então a gente já tem aí 4 frutos em estágio de amadurecimento e outros em estágios menores. Essa planta aqui eu plantei com as sementes que eu colhi comprando apenas uma mini abóbora dessa no supermercado. Aí colhi as sementes e plantei aqui. Plantei mais, mas eu acabei deixando apenas essa planta que se desenvolveu melhor. Então na sequência a gente vai fazer o plantio tanto dessa variedade aqui, como de uma outra, uma variedade um pouco mais laranja, não tem esses rajados verdes. Essas são as sementes da mini abóbora que a gente vai plantar. Podem verificar que são duas variedades. Essa da direita é uma mini abóbora que chega aí a 10 centímetros, muito similar à abóbora
convencional, maior, aquela que o pessoal utiliza para fazer enfeites aí no Dia das Bruxas, com laranja assim, uma tonalidade um pouquinho mais clara. Ela é muito similar àquela, só que pequena, chega aí no máximo a 10 centímetros de diâmetro. Essa da esquerda é muito similar, um pouquinho menor, só que ela é de um laranja assim mais intenso, uma cor bem mais forte, mais viva. Então essa que é a diferença aí dessas duas mini abóboras. Essas sementes eu já colhi aqui. E originalmente eu tinha colhido essas sementes em mini abóboras que eu comprei no supermercado. Então essa aqui já é a primeira geração produzida de sementes aqui por mim mesmo. Então a gente vai fazer o plantio das sementes do substrato. E na sequência... Chegamos ao 12º dia desde que plantamos as nossas mini abóboras. Essas duas aqui que estão melhor desenvolvidas é aquela variedade que é muito similar à abóbora comum, que eu falei aí na parte anterior. E essa aqui está um pouquinho inferior ainda, começando a germinar agora. É aquela variedade com um laranja mais intenso. Essa aqui germinou em 10 dias e essa aqui em 8. Pessoal, passaram-se mais 30 dias da parte anterior do vídeo. Olha como está bonita essas plantinhas aqui da nossa mini abóbora. Essas aqui eu deixei aqui no perfil, ó, com um copinho furado, substrato ali dentro. Então desenvolveu muito bem, está muito bonita, muito bem hidratada. As demais estavam em copos similares a esse, em uma bandeja aqui em cima. E a rega acabava sendo por capilaridade. Então eu precisei me ausentar por uma semana daqui, deixei com bastante água na bandeja, mas eu acabei esquecendo de avisar minha esposa que ficou aqui cuidando para molhar, para repor a água. E acabou que ela esqueceu, então quando eu voltei aqui já estava com a terra aqui, o substrato já bem seco. As plantas não estavam mortas ainda, elas recuperaram, mas estão assim 20% aproximadamente desse tamanho aqui. Ou seja, desenvolveram bem menos. Secaram as folhas mais externas, mas o miolo aqui, as folhas mais novas permaneceram verdes, então eu consegui recuperar. Mas está num patamar bem inferior a esse aqui. E eu vou fazer a mudança delas lá para a cama de cultivo lá do lado de fora. A ideia é plantar elas lá no tutoramento, na nossa primeira cama de cultivo. Mas eu não vou mostrar o processo, que é só tirar daqui e pôr lá. E eu retorno aí mais para frente quando a planta tiver desenvolvido aí melhor. Faz em torno aí de 20 dias da parte anterior do vídeo, quando trouxemos as mudas aí da mini abóbora aqui para a cama de cultivo. Estou com 4 mudas aqui, 3 dessa com a folha mais no formato aí de coração, vamos dizer assim, e com a folha um pouco mais quadrada, e uma dessa mais arredondada. Eu não lembro agora qual delas é a mais laranjadinha e qual é a rajadinha. Então esse aqui é o primeiro. Verifica aqui que já tem bastante abobrinhas pequenininhas, ó. Pelo tamanho da planta é até demais. Ela se resume a isso aqui, ó. Essa segunda planta, e também aqui na terceira, ocorreu um problema. Que o galho vinha aqui para baixo, ó, o ramo principal, e as galinhas pisotearam aqui nessa região, então quebraram. Aí eu levantei, ó, aqui dá para ver que ela está levantada aqui atrás do nosso cano, para ver se ela rebrota, né? Ou surge aí um novo broto, um novo ramo. Aqui também tem uma abóbora, ó, pequenininha. Essa aqui tem um galho auxiliar, um ramo auxiliar que cresceu para cá, ó. Então tá vindo aqui em cima da outra cama de cultivo. Também já com umas abobrinhas já crescendo, ó. E esse aqui é aquele ramo que as galinhas quebraram, ó. Então ele tá quebrado até aqui, ó. Acredito que aqui não brote mais. Então ele vai crescer para esse lado aqui. E aqui atrás a gente tem essa outra variedade da folha mais arredondada. Tá plantado ali, ó. E aí tem 2 ramos principais, um saindo para cada lado. Um vem aqui, ó. E o outro tá vindo para esse outro lado. Esse aí começou a sair flores, mas ainda não tem abóbora. Aqui a gente tem uma planta que eu ganhei, que é para ser a falsa mirra. Plantei aqui apenas para enraizar, ó. Acabou crescendo, vou ter que tirar ela daqui. Aqui a gente tem um feijão de vagem. Era para mim ter... Eu plantei ele aqui imaginando que fosse uma planta trepadeira, porque eu ganhei, na verdade, as sementes.
Mas ele não é, ele é um formato aí mais rasteiro. Acabou passando até a época de colher as vagens, acabei não colhendo. Então vamos acompanhar aí o desenvolvimento das mini abóboras. E a gente retorna aí quando elas crescerem e se desenvolverem mais, para mostrar para vocês. Se passaram 30 dias aí da parte anterior do vídeo, que uma das nossas mini abóboras já madura, pronta para colheita. Essa planta aqui, essa mais seca, ó, já chegou ao final aí do ciclo produtivo. Aqui mais uma, ó, também madurinha, já vou colher em seguida. Temos mais 3 plantas aí, ó, que estão um pouco amareladas ainda. Tomaram conta aqui da nossa cama de cultivo. Aqui tem mais uma abobrinha, ó, madurando também. Aqui temos mais uma ainda verde. Aqui temos uma planta, ó, também mais uma abobrinha aqui, a planta já subindo, ó, com mais produção ali na parte aérea. Esse aqui, ó, veio aqui por cima dos nossos vasos, ó. Tem bastante abóbora já, mas ainda aqui ainda verde, ó. Aqui uma, ali outra. Vou passar aqui agora do outro lado, tem mais. Aqui é uma bem verde ainda. Aqui temos outro que já está madurando, cresceu bastante. Aqui, esse aqui já é outra variedade. Então é isso, dessa vez a abóbora, mini abóbora deu bem certo aqui no nosso sistema, apesar de estar com pouco peixe ainda nesse momento, em razão dos problemas aí que a gente teve. Vocês viram aí umas folhas um pouco amareladas, mas está produzindo uma boa quantidade. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo, grande abraço e até o próximo.